Você também é fã de filmes de terror? Se sim, qual o filme mais assustador que você já assistiu? Bom, o gênero terror chegou ao cinema em 1896, poucos anos depois da criação da sétima arte. Quando assistimos a um filme do gênero, começamos a simpatizar pelo personagem em perigo. O medo que sentimos passa no desfecho da trama, fazendo nosso corpo liberar dopamina, uma substância que traz prazer e relaxamento, trazendo aquele alívio de termos sobrevivido ao filme assustador. Pensando nesse gênero tão intrigante do cinema, apresento hoje 6 filmes antigos considerados muito mais assustadores do que os de hoje. Número 1. O Experimento do Sr. Valdemar. Este filme conta a história de um cientista que decide realizar um experimento usando um de seus amigos que está à beira da morte. Ele queria saber o que acontece quando uma pessoa próxima da morte é hipnotizada. A hipnose funciona e o homem doente entra em um estado de semi-inconsciência, conseguindo até responder algumas perguntas. Satisfeito com o resultado, o cientista tenta trazer seu amigo de volta à vida, mas infelizmente, logo após sair do estado hipnótico, seu corpo começa a derreter até a morte. A cena é muito estranha. Número 2. Belphegor. Este filme conta a história de um ladrão que rondava os corredores do Museu de Arqueologia de Paris com o objetivo de roubar obras de arte sem ser descoberto. O disfarce que usava, parecido com uma lanterna, fazia com que parecesse um fantasma assombrado. Ele é descoberto no desfecho do filme, causando uma surpresa desagradável. Enquanto o herói tenta tirar a máscara do ladrão, o resultado é bem diferente do que ele esperava. Fica revelado, então, que o sujeito era, na verdade, uma criatura sobrenatural. Número 3. Uma Página de Loucuras. Esse filme experimental, produzido em 1926, conta a história de um zelador de um hospício psiquiátrico. Sua esposa havia sido internada na instituição após ser acusada de tentar matar o filho do casal. Ao perceber que a esposa não receberia os cuidados adequados, o zelador tem um surto e passa a distribuir máscaras assustadoras para os pacientes e funcionários do hospital. Em uma das cenas mais inquietantes, um dos pacientes começa a dançar freneticamente e logo os demais também passam a se contorcer ao ritmo, todos usando máscaras estranhas que causavam grande estranhamento. Número 4. A Execução de Mel Stuart. Esse filme, lançado em 1895, foi um dos primeiros do gênero terror exibidos nos cinemas. E nela, ele recriou a história real da decapitação de Mel Stuart, ocorrida em 1587. A cena, com aproximadamente 18 segundos, mostrava de forma bastante explícita a execução da jovem, embora seu corpo tenha sido substituído por um manequim nas filmagens. Considerando o choque que isso causaria nos espectadores da época, que não estavam acostumados com tal nível de violência nas telas, o filme pode ser chamado de pioneiro no terror cinematográfico. Número 5. Do Inferno. Esse filme, lançado em 1911, foi uma adaptação da Divina Comédia, de Dante Alighieri. Nele, eram retratadas cenas bastante perturbadoras para a época, como um homem decapitado segurando sua própria cabeça ou corpos em sepulturas com apenas a cabeça de fora da terra. O cenário representando o inferno continha demônios assustando personagens. Havia também imagens inquietantes, como a de um demônio mastigando um homem. Essas cenas chocantes certamente deixavam os espectadores bastante impressionados, já que não estavam acostumados a esse nível de violência gráfica no cinema, que era ainda uma novidade. Ao adaptar as descrições perturbadoras da obra de Dante, o filme pode ser considerado pioneiro no uso de efeitos especiais para assustar o público na época. Número 6. O Homem que Ri. Diferentemente da maioria dos filmes de terror da época, esse já começava de maneira impactante. Sua primeira cena mostrava um nobre sendo condenado à morte,
assim como uma donzela desesperada e o filho do casal sendo submetido a uma cirurgia bizarra para que seu rosto permanecesse com um sorriso assustador de forma forçada. O garoto acabou se tornando o protagonista da história. No entanto, o diretor pareceu subestimar o quanto aquele sorriso macabro deixaria os espectadores aterrorizados. Em vez de gerar empatia pelo personagem, como provavelmente era a intenção, a cena serviu para plantar um clima de profundo desconforto e medo desde os primeiros minutos do filme. Para a época, tratava-se de uma abordagem ousada e perturbadora, que, de certa forma, antecipava elementos do futuro slasher e splatter movies em sua crudeza extrema já nas primeiras sequências. Isso tornava a experiência de assistir ao filme bastante impactante e diferente do que o público estava acostumado. E esses foram os 6 filmes de terror antigo mais assustadores do que os de hoje e que, de certa forma, fizeram parte desse gênero tão impactante do cinema.